Olá, meu nome é José Roberto Linhares de Matos, sou pesquisador em etnomatemática e professor e orientador em 2 programas de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado em universidades públicas no Brasil. Sou coordenador do Grupo Internacional de Pesquisa chamado Educação em Fronteiras, ENF, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura, GEPEC. Esses grupos de pesquisa estão cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, CNPq, e certificados por universidades públicas brasileiras. O programa Etnomatemática procura compreender as estratégias matemáticas utilizadas pelos mais diversos grupos socioculturais nas suas atividades do dia a dia e como essas estratégias podem ser úteis no ensino e na aprendizagem dos conteúdos curriculares nas escolas das comunidades em que esses grupos estão inseridos. Eu tenho trabalhado ultimamente com a etnomatemática no contexto rural, com produtores rurais, educação do campo, pescadores, comunidades quilombolas e na educação escolar indígena, tendo orientado várias dissertações de mestrado e teses de doutorado nesses temas. Essas pesquisas têm gerado vários livros, artigos e capítulos de livros, em conjunto com alunos e outros pesquisadores na área de etnomatemática, nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Entendo que o programa Etnomatemática contribui de uma forma muito positiva para as práticas realizadas dentro e fora das escolas, principalmente em comunidades oprimidas, discriminadas e abandonadas por agentes públicos e alguns setores da sociedade civil. Esse programa de pesquisa atua na investigação da geração e difusão do conhecimento, como também auxilia professores por meio de abordagens metodológicas em sala de aula. Essas ações são fundamentais para uma transformação que conduza à liberdade e combata a hegemonia. Vivemos no Brasil uma época de desrespeito à diferença, ataques às culturas e opressão a grupos socioculturais que compõem a diversidade étnica e cultural do país. Portanto, é preciso conduzir o sujeito oprimido a refletir sobre a sua condição de subordinado e da importância de um processo decolonial, que não é reverter a colonização, mas transcendê-la por meio de ações. Dessa forma, dentre as várias dimensões do programa Etnomatemática, a dimensão pedagógica e a dimensão política estão sempre fortemente presentes nos meus trabalhos por conduzir o indivíduo a essa reflexão sobre a sua condição de oprimido, levando-o a reconhecer a importância de ações decoloniais que propiciem recuperar a dignidade das pessoas e a fortalecer suas raízes. É preciso que haja práticas pedagógicas de empoderamento dos grupos socioculturais na relação sociedade-escola. Nesse sentido, trazemos aqui um pouco da etnomatemática nas práticas de empoderamento de comunidades remanescentes de quilombos no estado do Amapá, no norte do Brasil. Parabenizo a organização do Vem Brasil e a coordenação brasileira da Rede Internacional de Etnomatemática pela iniciativa de levar ao mundo um pouco da produção brasileira em etnomatemática. Agradeço o convite para participar desse evento e espero que todos gostem do vídeo. Saudações a todos que me ouvem. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar os organizadores do Vem Brasil por esta iniciativa tão importante. O meu nome é Pedro Palhares e tenho estado interessado no tema da etnomatemática há já uns bons 16 anos. O meu interesse no tema tem 2 vertentes. Uma é de índole etnográfico, com pesquisa sobre aspectos matemáticos de diferentes culturas e povos. Outro é de índole educacional, pretendendo construir tarefas para a educação matemática em torno dos aspectos matemáticos entretanto coletados. Ao longo destes 16 anos envolvi-me em projetos ligados ao cálculo aritmético de vendedores de feira da cultura cigana,
com Cláudio Cadeia e Manuel Sarmento, a construção de cestaria no norte de Portugal, com Leonel Vieira e Manuel Sarmento, a construção de barcos e gestão da faina, junto de comunidades pescatórias na Ilha da Madeira e no norte de Portugal, com Filipe Sousa e Maria Luísa Oliveiras, diversos aspectos matemáticos do povo Nhaneque Nkumbi de Angola, com Domingos Dias e Cecília Costa, as danças folclóricas do norte de Portugal e da Galiza, com Sara Ribeiro e Maria Jesus Salinas, e agora este projeto que estamos aqui a apresentar a equipa toda. Gostaria ainda de dizer algumas palavras sobre a minha visão ou entendimento da etnomatemática ligada à educação matemática. Em muitos dos países europeus existe hoje uma tendência para a emergência de visões nacionalistas, por vezes xenófobas, que valorizam apenas uma certa cultura nacional, a que apela à superioridade sobre os estrangeiros e suas culturas. Esta tendência está mais presente em países do leste europeu, como a Hungria ou a Polónia, onde ocupam neste momento o poder, mas existe com maior ou menor influência nos restantes países europeus. Em Portugal, infelizmente, também está presente, embora seja minoritária. Esta corrente política deve ser combatida por todos os que privilegiam a paz entre os povos e que, tal como nós etnomatemáticos, valorizam as diferentes culturas. Assim justifico a minha vertente de criação de tarefas baseadas em aspectos matemáticos das culturas que vou estudando. Entendo que pela sua disseminação e aplicação no terreno, as crianças vão podendo conhecer de uma forma amigável outras culturas, podendo assim elas próprias dar valor e apreciar algumas culturas que são desprezadas ou diminuídas pelas correntes nacionalistas. Entendo que é nesta via de interculturalidade que posso contribuir para um Portugal mais democrático e solidário no futuro, tal como acontece no presente em grande medida. Termino desejando que o evento decorra da melhor forma e agradeço a oportunidade de poder expressar aqui algumas ideias que me são caras. Muito obrigado. Olá, eu sou o professor Romário Silva, professor do Instituto Federal do Amapá, localizado no estado do Amapá, uma das 27 unidades federativas do Brasil, tendo como inserção regional o extremo norte do país. Sou pesquisador em educação matemática, especificamente trabalhando nos últimos 4 anos com pesquisas voltadas para aspectos etnomatemáticos nas comunidades quilombolas e especificamente nessa apresentação trazer um pouquinho do que nós estamos discutindo dentro da minha pesquisa do doutoramento, curso doutorado em educação matemática pela Universidade do Minho, em Portugal. E no nosso projeto de pesquisa nós estamos buscando nos aprofundar sobre as práticas de numeramento dos alunos da modalidade de educação de jovens e adultos dentro das comunidades quilombolas do estado do Amapá. Então, explicando para vocês um pouquinho, né, o estado do Amapá, aí, segundo dados da Fundação Cultural dos Palmares de 2013, existem atualmente cerca de mais de 138 comunidades remanescentes de quilombos. O que são comunidades remanescentes de quilombo, né? Os quilombos, né, que aí vem do termo de latim oxilombo, são grupos de uma reorganização, né, política, econômica e social dos negros, né, povos de origem africanas, oriundos de um importante movimento no Brasil, que foi um movimento de fuga no processo de escravidão. Especificamente no caso do Amapá, essas 138 comunidades quilombolas são oriundas de 2 movimentos,
Um deles, a fuga da escravidão, propriamente dito, né? Especificamente no século XVIII, quando se trouxeram números significativos de escravos da região do Marrocos para atuar na construção da Fortaleza de São José, que hoje é o maior forte da América Latina e está localizado na capital do estado, em Macapá. Então, dentro das nossas comunidades quilombolas, a formação dos povos se deu nesses dois importantes eventos. Um deles, a fuga da escravidão, e o outro através da divisão de terras dentro da Política Nacional de Reforma Agrária. É importante destacar que esses povos quilombolas, essas 138 comunidades e a presença do negro no estado do Amapá é essencial para a identidade cultural, social e econômica do estado. Ou seja, esses povos foram coprotagonistas nessa identidade do estado. E aí, por outro lado, nós temos alguns dados do Ministério da Educação que afirma que 80 milhões de brasileiros não concluíram o ensino regular e hoje estão fora das escolas, né? E aí, desde 2007, nós temos o que nós chamamos de PROEJA. O PROEJA, ele é o programa, é um programa nacional de educação profissional integrada. E especificamente também no caso do Amapá, nós temos um movimento artístico-cultural de origem africana, que é o Mar Abaixo, né? Também com possibilidades, aí, muito embora se saiba pouco sobre a sua origem, né? Mas alguns estudiosos afirmam que também nasceu no século XVIII, e aí vem do termo Mar Abaixo, né? Que era quando esses negros vinham através das danças e dos cantos, né? Reafirmar toda a sua trajetória de luta e dentro desse próprio processo escravocrata. E aí o que nós estamos fazendo, né? A ideia da nossa pesquisa é pegar esses aspectos matemáticos presentes tanto no tambor do Mar Abaixo, tanto nas estrofes dos cânticos, como nas próprias vestimentas desses povos, e levar para a sala de aula como metodologia de confrontar o ensino tradicional com os aspectos sociais. Então, trazer essa realidade social dos alunos para dentro da sala de aula e verificar se a partir desses exemplos diários, se esse nosso aluno da educação de jovens e adultos consegue se apropriar melhor do conhecimento escolarizado, né? A seguir, nós iremos colocar algumas imagens, né, que retratam um pouco desse movimento. A nossa pesquisa ela está ainda em processo inicial, mas ela tem como objetivo também divulgar essa realidade das comunidades quilombolas aqui no estado do Amapá. Rosa branca, suceno, lelê, case com a moça moreno, lelê.